Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Para 2022, qual que é o seu panorama? O meu panorama é que, como diz a Tati Bernardi no Calcinha Larga, que uma estrela suba nesse... Eu não acredito em messias nenhum, tá, gente? Pelo amor de Deus, de verdade, eu não acredito em nenhum salvador da pátria. Eu acredito num grande esforço coletivo de que todos nós entendamos que política faz parte da nossa vida. A gente tem falado sobre política cada vez mais e que a gente entenda e cobre das pessoas que a gente elege, que nos representem lá, ações práticas, tá? Eu espero muito, assim, o meu final feliz, eu tenho uma fanfic em que o Lula ganha a eleição de 2022, o Bolsonaro é preso e a Laura, filha mais nova, que já foi chamada de... como é que é? Escorregadela? Não, uma fraquejada. Ela vira feminista, sapatão e casa com a Laura, filha da Manuela Dávila, e juntas elas derrubam o patriarcado. Essa é a minha fanfic, tá, gente? Isso não é baseado em fatos reais, mas eu gostaria que isso acontecesse. A minha fanfic que pode se tornar verdade é mais representatividade, não só na cadeira principal lá, mas em todos os outros cargos, porque quem nos governa desde que o mundo é mundo, é um monte de velho branco, né? Tu vai olhar lá nas fotos de quem tá lá, só os velho branco. Tira esse povo de lá. Esse povo já contribuiu. Esse povo, daqui a pouco, vai estar, né, onde cada um quiser ir, ou merecer. Porque eu acho que boa parte deles vão merecer lugares bem abaixo do que o nível que a gente está. Representatividade racial, representatividade de gênero, mulher em cargo público pensa de uma outra forma, isso é estatístico. Lugares que têm representatividade maior de mulheres em cargos públicos geram transformações inacreditáveis para a sociedade em vários âmbitos, que não falam só sobre a creche, sobre a licença. Porque, assim, quando tu cuida de uma mãe... Tu cuida da sociedade, tu cuida da primeira infância de uma criança que vai ser um cidadão que vai ser a pessoa funcional dali 20 anos. Então, é fundamental que tenha que olhar para isso, sabe? Então, o que eu vejo, assim, que tem que ser a pauta emergencial, assim, para estancar essa sangria mesmo, como diriam lá os outros. Questão ambiental, assim, ter uma pessoa que olhe de verdade... e que promova algum tipo de ação eficaz mesmo, e não essa palhaçada, para redução de emissão de gás carbono e né, combate à queimada, às queimas. Bom, gente, olha o que a gente está vendo no nosso país. Sabe? Aí tu olha para tua filha, tu pensa, como é que eu vou explicar isso? Cara, eu decidi ter filho ainda nesse contexto de mundo. Fiquei me perguntando 5 anos antes de engravidar. Será que eu quero botar um filho nesse mundo? Vou botar um filho nesse mundo porque esse filho vai ter uma consciência de classe, de raça e de gênero. E ele vai falar com os amiguinhos dele, vai ser um homem branco, não sei se cis, mas privilegiado, que alguma coisa vai fazer para mudar, nem que seja na micro-revolução que ele fizer dentro ali do rolezinho dele, sabe? Uhum. A gente tem que fazer, às vezes, o que o braço alcança. E a maioria de nós, às vezes, o braço só alcança na urna. Então, a gente vai ter que mudar o resultado das últimas eleições, porque eu acredito que não tá bom para ninguém. Ó, fica aqui minha campanha pro Lula. Eu discordo, mas ok, respeito a sua posição. Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei demais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. Uhum. E eu briguei muito por isso. Antes que chegássemos ao segundo turno que tivemos. Entende? Então, eu briguei demais por isso, eu alertei demais, eu expliquei demais e eu tenho
dezenas de publicações no meu Facebook mostrando o caminho. Falando assim, isso aqui. Mas o que era o caminho? Desculpa, é que eu não te acompanhava. Não, óbvio. Mas assim, o caminho todo que foi construído, ou, na minha opinião, destruído no Brasil, para que o Bolsonaro fosse uma opção para milhares de pessoas, esse caminho, ele não seria uma opção se nós não estivéssemos na realidade em que estávamos. Não, concordo contigo. Então, é por isso que quando você diz assim, nós temos que mudar o resultado da última, eu disse, das últimas. Das últimas. Porque o problema pra mim não foi a última eleição. O que eu digo só tivemos a possibilidade Bolsonaro, porque grande parte... E aí eu digo, não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Então, assim, na minha concepção, e eu respeito a sua opinião, mas na minha concepção, eu não vejo todo mundo que apertou o 17 como o mesmo culpado da situação. Porque eu entendo que muita gente estava com o saco na lua, não aguentando mais e falando, do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF ele é para acelerar, mas sabemos que, de fato, não é o que acontece. O que acontece ali é que favores daqui, favores dali, você me protege, eu te protejo, ninguém se pune e a gente continua muito que bem. Então, a gente acaba tendo o meu malvado favorito. É o que acontece hoje no Brasil. Então, na minha opinião, eu não voto em nenhum dos dois. A tua fanfic, pra mim, é um pesadelo. A tua vontade que o Lula ganhe, pra mim, é um pesadelo. E que Mas não é que se não for ele, vai ser o Bolsonaro. Então, pra mim, não tem que ser nenhum dos dois. A minha briga é essa. A grande questão nós estamos brigando hoje pra ver pra onde o centro vai. Porque é o centro que vai eleger um ou outro. A gente tem Lula doente, a gente tem Bolso doente. Mas quem que tu vê nesse meio que tem a possibilidade de vencer o Bolsonaro? Eu não sei, eu não sou da política. Mas tu acompanha as pesquisas. Sim, mas a minha briga é muito lá de trás. É por isso que eu tô te falando. Eu vi esse panorama nascer. Eu vi o Lula plantar o nós contra eles lá em 2014, 2013. Eu vi essa briga começando. E eu falava, gente, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque depois que a pessoa tá puta, não adianta você servir bolo na calçada não, bebê. Não vai adiantar, porque a pessoa já tá puta. Tá, mas depois da pessoa ter passado por uma pandemia e ter perdido parentes, sabendo que mas quanto foi tempo? por corrupção e todas as outras coisas horrorosas que aconteceram, tu acha que... Assim, tu tem essas duas opções no segundo turno. Não voto em nenhuma das duas. E nem no Bolsonaro. Não, porque a corrupção do Lula matou gente nos últimos 16 anos. Mas a gente tá falando de agora. Tudo bem, mas ele não virou um bonzinho porque o outro é um cretino. Os dois são cretinos. Eu não quero voltar com o meu marido que me espancava porque o de hoje tá pensando em me matar. Eu quero nenhum dos dois. Tu acha que é equiparável? Eu acho que é equiparável. O que o Bolsonaro fez. Não, a questão a maldade, pra mim, é equiparável. Não tem pecadinho e pecadão. Eu não quero um maldoso, qualquer que seja ele. Pra mim, os dois são lobos. Um deles em pele de cordeiro. Tá, tu sabe que o Lula foi absolvido, né? Então, mas o fato de... Não, ele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele não foi absolvido. O julgamento dele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele zerou o julgamento. Tá, sim, mas ele virou Então a tua fala ele foi absolvido. Ele não foi. Isso a gente não pode plantar essa fanfic, tá não bom, é. Beleza. Não é verdade isso. Ele não foi absolvido. Foi zerado o julgamento por aquilo que eu estou falando. Todos os entrelaçamentos da nossa política que hoje não permite que um político seja julgado com o mínimo de isonomia. A gente não tem isso hoje. A gente não tem um julgamento absolutamente livre. Por quê? Porque eu tenho um rabo preso aqui, o outro tem um rabo preso aqui, você faz isso, eu faço aquilo, eu protejo teu filho, você protege o meu cargo, e assim a gente leva a vida. Então, pra mim, os dois estão no mesmo saquinho. Eu, Cris, não quero nenhum dos dois, não voto em nenhum dos dois, e pra mim, é uma briga que eu venho tendo há muitos anos. Eu lutei muito, eu prejudiquei trabalho, eu prejudiquei tudo que você pode imaginar. Eu imagino. Eu perdi trabalho por dizer para as pessoas, olha o que está acontecendo. E eu ouvi de muita gente assim, mas eu não ligo pra política. Eu falo, meu amor, mas o preço do arroz é política. Sim.
O preço do combustível é política. Sim. Não adianta você... mas eu não ligo. Não tem que não ligar. Não é não ligar. A grande questão é, durante muito tempo eu me meti nisso. Durante muito tempo eu tentei. Eu vi isso nascer. Eu vi Bolsonaro ser piada na Luciana Gimenez. Eu falava, gente... Mas olha só, gente... Cris, não foi só tu, tá? Que viu isso tudo acontecer. Mas eu acho que boa parte das pessoas que compartilham contigo desse sentimento, dessa revolta que é genuína, e por isso que eu comecei a minha fala falando que eu não acredito em nenhum Messias, porque eu não votei no Lula em nenhuma eleição no primeiro turno, porque, para mim, a pauta ambiental teria que ser prioridade. Se tu for perguntar para mim quem eu gostaria que fosse eleito hoje no Brasil, eu votaria na Marina. Eu votaria na Marina, mas eu sei ela não pode estar lá? É porque eu sei que a Marina... Assim, eu trabalho com a realidade. Quem é que então. vai estar lá? Quem que vai poder combater o Bolsonaro? Mas você sabe por que a Marina não tá lá hoje? Porque ela foi pisoteada pelo PT. Eu sei, amor, mas é que a raiva... Então. Assim, eu entendo, tá? Eu tô tentando de verdade fazer com que tu entenda que a tua raiva é genuína. Eu sei e foi que é. o que motivou... O antipetismo, ele é genuíno, só que depois de toda essa desgraceira que a gente passou... Mas por que o é antipetismo tem que ser... irracional tu olhar pra 2013. Mas você tá colocando o antipetismo no mesmo saco do bolsonarismo. Eu não sou bolsonarista. Eu sou anti os dois. Você quer me convencer que eu tenho que votar no Lula pra não ter o Bolsonaro. E eu tô te falando que eu não quero nenhum dos dois. Eu não posso... É assim, eu entendo que um deles vai. Ok, mas eu não quero essa responsabilidade. Não, é que Porque quando tu eu não fala acredito em nenhum dos dois. Desculpa te interromper. Quando tu fala que é equiparável qualquer coisa que o PT fez... É porque não é qualquer coisa. Não, tudo que o PT fez. Tudo que o PT fez. Que não foi pouca coisa. Com tudo que o Bolsonaro fez. E tu coloca isso na mesma balança, eu não consigo concordar contigo. É porque eu vejo uma história de educação, saúde e segurança pública destruída por muitos anos. E é muito complicado você pegar um lixão, entende? Que era o que a gente estava... Eu trabalhei na educação por 10 anos. Então, eu não posso, não tem como a gente falar da educação nos últimos 4 anos. É uma bosta? É. O que foi feito é uma bosta? É uma bosta. Mas se a gente tivesse um setor da saúde extremamente bem posicionado, bem articulado, com equipamentos, com médicos, se a gente tivesse isso acontecendo de forma real, mesmo, bem instalada, se a gente tivesse isso, seria muito difícil cagar em 2 anos e meio. Seria muito difícil, se as coisas realmente funcionassem. O problema é, elas já não estavam funcionando. Já estávamos cagados. Muito. Por muito tempo, de muito roubo, de muita corrupção. Então, assim, se a gente tivesse muito bem nadando nas nuvens, comendo algodão doce, o Bolsonaro podia comer cocô. Ele não ia conseguir estragar em 2 anos. A gente só está do jeito que estamos, e eu concordo que foi uma merda, eu também acho, e é por isso que eu digo que eu não quero nenhum dos dois. Mas a gente só tá nessa merda hoje, porque essa merda não começou nos últimos 2 anos. Ela vem dos últimos 30. E eu estou nessa briga há muito tempo. Então, hoje, pra mim, eu não entro mais em briga. Hoje, pra mim, eu não quero nenhum dos dois. O que você vai fazer? Eu vou pra fora do Brasil. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou virar um ermitão. Eu vou pra uma ilha deserta. Eu não sei o que eu vou fazer. Tá, pelo menos Só tu que tomou essa briga, vacina, né? É óbvio que sim. É óbvio que sim. E uso máscara, defendo a máscara. Tá vendo como você tá me botando no rolo dos bolsonaristas? Porque eu sou anti-PT. Entende? Porque existe essa loucura de que só dá pra ser um dos dois. E não dá, Titi. Não dá. Eu sei que não dá. Então, mas você tá me perguntando se eu tomei vacina por quê? Porque quando tu coloca só na parte da... Porque você tá me botando junto com os bolsonaristas. Não tô te botando junto com os bolsonaristas, mas quando tu equipara o que... Pra mim, quando tu equipara o que aconteceu na pandemia com a roubalheira do PT e todo o genocídio, né, que aconteceu no nosso país por corrupção também, entre várias outras coisas... Eu me sinto confortável pra te perguntar e ter a dúvida de se tu tomou a vacina ou não. Então, porque você tá dizendo que só tem 2 lados. E pra mim não tem 2 lados. Eu também considero a morte de todo mundo que morreu em 30 anos de uma corrupção, de uma saúde pública absolutamente devastada. De muita gente que morreu em fila de hospital. De muita gente que morreu porque não tinha remédio, porque não tinha atendimento, porque não tinha cirurgia. Isso não tá acontecendo só hoje. Mas tu sabe que mesmo com toda essa roubalheira e com tudo que a gente sabe que aconteceu... Tu sabe
dos índices mesmo de miséria, do prato de comida na mesa mesmo, Sim. que foi para muita família durante o governo do PT? Sim, mas eu não acredito no assistencialismo por si só. Eu não acredito no assistencialismo que ele se sustenta à base de chantagem. Tu acredita em pessoas revirando carro de lixo para pegar comida? Não, meu amor, eu acredito no assistencialismo que ele dá a possibilidade da pessoa melhorar de vida de verdade. E não num dinheirinho que vai manter a pessoa escrava pro resto da vida. Isso é que eu acredito. Eu acredito numa mudança real de educação. Tipo um financiamento para pessoas, para filha da empregada lá, né, doméstica ir para faculdade, levar luz para... Por exemplo, Sim, que água, luz, que foi feito, sim, claro. Mas assim, é aí que eu tô falando. Não é porque meu marido bota comida dentro de casa que ele tem direito de me bater. E a gente apanhou muito, durante muito tempo. Então, assim, pra mim não tem compensação. Pra mim não tem compensação. E não tem, assim... não é questão do que é pior. É pior o cara que te dá um murro ou que te dá um tapa? Eu não quero apanhar. Eu não quero apanhar. Aí você vai dizer pra mim, mas Cris, o murro é muito pior do que o tapa. Eu falo, Titi, é muito pior. Mas eu não quero apanhar, gata. Não importa se o Lula me deu um tapa e o Bolsonaro me deu um murro. Eu não quero apanhar. Mas a cena que tu tá vendo não é a escolha entre um murro e um tapa pra e mim tu sair correndo. Tá vindo na tua direção e tu não tem escolha. Ou tu vai levar um murro, ou tu vai levar um tapa. Mas a gente ainda tem escolha. Ué, vocês não acreditaram no vira Ciro até 30 dias antes da eleição? Infelizmente. Então, por que há um ano da eleição a gente não tem o vira Ciro? Quem que tu Todo votaria? mundo. Hoje, em ninguém. Das possibilidades, em ninguém. Mas eu prefiro acreditar que o centro vai se mobilizar. Porque a minha questão é a seguinte. Só existiu eleição de Lula... O Lula tentou durante muito tempo ser eleito. Com a esquerda que está ali com ele. Sim. E ele só conseguiu a hora que a população média, o grande centro aqui, os 50 tons de cinza, entre os dois extremos, estava puto com Collor, desesperado ali no momento que, cara, não dá mais, a hora que tudo que aconteceu, e aí vem o cara, bababá. Não, é que se um aliou grande ao discurso, empresariado também, se aliou com o banqueiro. um grande que discurso. Falou também pra... Com a galera toda. A Falou hora com a que ele galera conseguiu, toda, a hora que ele conseguiu pegar essa galera puta e conseguiu abraçar todo mundo, mudou um pouquinho o discurso, mudou um pouquinho a vestimenta, bababá, catou essa galera e foi. Então, quando o Lula foi eleito, foi a mesma questão do Bolsonaro. Ele foi eleito não pelo seu extremo, ele foi eleito pela grande parte das pessoas do grande centro. E eu não tô falando centrão aqui pejorativamente de o centrão político. Mas as pessoas que estão aqui nesse meio, que não são nem extremistas de um lado e nem do outro. E foi o que aconteceu agora. Quem elegeu o Bolsonaro não foram os bolsonaristas, que é essa fatiazinha aqui. Foi essa grande parte da população que, descontente com o que estava sendo feito aqui, falou, cara, isso aqui não dá mais. Então a gente precisa de outra coisa. De novo, qual era a outra coisa? A gente tinha muitas outras opções? Não tinha muitas outras opções. A gente tinha a loucura que aconteceu. Então, da mesma maneira como... Não, a gente tinha um professor. A gente tinha um miliciano, mas daí um professor. A gente tinha o Enéas. A gente já teve o Enéas, a gente já teve... Enfim, como que é o nome do... Ai, meu Deus. Eduardo Jorge. Cara, O Edu Jorge. por que o Eduardo Jorge não se movimenta, gente? Ele é um cara sensato, ele sabe conversar, ele circula bem até entre as pessoas que ele discorda de uma maneira educada, ele um consegue... médico sanitarista, né? Nesse momento Enfim, seria super interessante. Seria Eduardo maravilhoso. Jorge. Seria maravilhoso o Eduardo Jorge se movimentando. Ele é um cara que eu votaria, por exemplo. O Eduardo Jorge é um cara que eu votaria. Porque eu vejo nele sensatez o bastante pra eu não precisar me preocupar no que eu concordo ou não com ele. Eu vejo ele sensato. Então, aonde eu discordo dele vai ser num ponto em que ele vai chegar e que eu não preciso me preocupar porque aquilo não vai ultrapassar grandes limites meus, entende? Eu acredito que o Eduardo Jorge saberia caminhar sem cair para nenhuma das duas beiradas. Ele saberia fazer. Eu acredito, posso estar enganado, Eduardo Jorge, por favor, não me decepcione. Mas eu acredito que ele seria esse cara. Mas não sei. Eu, de verdade, não sei o que vai acontecer. Mas pra mim, pessoalmente, CPF, eu não voto em nenhum dos dois. Eu não quero nenhum dos dois. Qualquer um dos dois, pra mim, é pesadelo. É pesadelo. Eu não vejo possibilidade de melhora com nenhum dos dois. O que eu vejo é eu vejo ruim e o pior
sem que eu saiba. Porque é isso que eu te falei, eu vejo 2 lobos. Um em pele de cordeiro. Um diz que quer me matar e o outro finge que não, mas quer também. Pra mim é isso que eu vejo. Nossa, Então- eu sinto muito que tu pense assim. Não sinta, eu tenho muito orgulho de pensar assim. Mas eu tenho o direito de sentir muito pelo jeito que tu É um pensa. pensamento seu. Eu sinto muito pela maneira como você pensa também. Mas muito bem. Olha que diálogo respeitoso, né? É